Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Estamos aqui no bloco Opinião Espírita, que é o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, psicografado por dois, uma parceria, e o autoria espiritual também uma parceria, Emmanuel e André Luiz. E como eu sempre repito, no começo de todo o vídeo, todos os capítulos desse livro se remetem a uma parte da codificação, a um ensinamento específico da codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, porque para se dar uma opinião espírita tem que se basear no espiritismo, que é a codificação, é a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E agora chegamos ao capítulo 24, que está por conta de Emmanuel, e ele vai se referir aqui à questão 491 de O Livro dos Espíritos. Essa questão fica no livro 2, no capítulo 9, do livro 2, que tem um nome... Vixe, deixa eu voltar aqui. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Quer dizer, a intervenção dos espíritos no nosso mundo físico, aqui nós que estamos encarnados, E aí a pergunta, agora propriamente a pergunta 421, ou 421 não, gente, 491, que diz assim: qual é a missão do espírito protetor? Podemos chamar o espírito protetor de anjo da guarda, Tanto que na questão 490 anterior, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? Aí os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Não espírito puro, mas de uma ordem elevada, mais evoluído, com a caminhada evolutiva mais avançada, E aí vem a pergunta 491, que aqui Emmanuel descreve especificamente, O espírito, qual a missão do espírito protetor ou desse anjo da guarda? Aí os espíritos respondem: a de um pai sobre os seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então essa, todos nós encarnados temos um espírito protetor. Mas não parece na minha vida. Bom, o motivo pode ser vários aí, você não está sintonizado, meu amigo. Muitas vezes nós não estamos sintonizados, Preferimos outras companhias espirituais, que é o do nosso espírito protetor. Ainda assim ele não desiste de nós. E outra, existem provações pelas quais temos que passar, que o espírito protetor não pode impedir. Ele pode somente nos dar apoio, mas tem certas provações que temos que passar, ok? Então, espero que sirva essa resposta. Mas vamos ver a opinião espírita de Emmanuel, baseado nessa questão. Vamos ver o que é a opinião de Emmanuel agora. Já dei a minha rapidinho, vamos ver a de Emmanuel, Então, capítulo 24, Proteção da Vida Superior. Ele começa: há mais de um século, conforme se depreende da questão número 491 de O Livro dos Espíritos, inquiriu Allan Kardec dos mentores desencarnados que lhe presidiam a obra: qual a missão do espírito protetor? E o esclarecimento veio claro: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, ele transcreveu aqui, no capítulo. E aí ele diz assim: tracemos reduzidas anotações aos 5 pontos enunciados, Cada um pontinho desse, Guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, ao do pai, que é o primeiro em relação ao filho. Ele vai falar de uma por uma dessas 5 questões, dessas 5 coisas que estão na resposta do Livro dos Espíritos. A primeira: um pai consagra-se aos filhos durante a existência terrestre, pelo menos o pai responsável,
pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-los das tribulações referente às dívidas contraídas por eles em passadas reencarnações. Foi o que eu acabei de dizer. Né? Não tem um anjo da guarda, não tem um espírito protetor, porque eu passo por coisas. São as suas provações, a colheita de coisas semeadas no passado, né? Encarnações passadas. O que não foi nessa vida, né? Tá ali nas causas atuais das aflições, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as causas anteriores das aflições, que Allan Kardec, né, tem a resposta dos espíritos. E aqui Emmanuel analisa, né, que nenhum pai, meu pai, não pôde me livrar, né, das tribulações da minha vida. Ele até faria se eu pudesse. Eu não vou poder livrar os meus filhos de todas as tribulações, porque eles têm as provações deles próprios, né? Então os espíritos protetores também não podem. Agora o que eles podem é nos apoiar, né? Então Emmanuel esclareceu bem aqui nesse parágrafo que eu comentei antes, né? Segunda, que é o de guiar para a senda do bem, né? Emmanuel diz assim: determinado educador abraçará generosamente o compromisso de orientar alguém nas trilhas da virtude, né? Compromisso de orientar alguém nas trilhas da virtude. Contudo, o aprendiz traz a consciência livre para aceitar ou não as indicações que lhe sugere. Quer dizer, o educador orienta o seu educando, mas cabe o livre-arbítrio do educando aceitar ou não as orientações do educador, né? O amigo ampara a outro amigo. Quando é amigo mesmo, o amigo ampara a outro amigo, administrando-lhes avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não os admita resolvendo tomar experiências difíceis à própria conta, né? Quantas vezes um amigo, uma pessoa querida, chama a nossa atenção e a gente não dá ouvidos, né? Para depois ouvir, depois eu já avisei. Mas isso acontece. A mesma coisa com o espírito protetor, né? Que eu falei também no início. A gente não dá ouvidos, entre aspas, né? Não dá guarida à inspiração, né? Preferimos outras inspirações espirituais menos dignas, né? Ficamos em outra faixa de sintonia que não da nosso espírito protetor, né? Que nosso anjo da guarda, como se chama popularmente. A gente sabe que anjo, no sentido teológico, não existe, né? Seres criados eternos, perfeitos. Não, anjo, a gente falou do espírito elevado que nos acompanha, que é ligado a nós. Bom, 3, né? Na parte terceira, auxiliá-lo com seus conselhos, né? Devotado companheiro, dispersar-nos-á reconforto. Dispersar-nos-á, eu adoro Mesócles. Reconforto nas aflições, claro, né? Se ele é devotado, ele vai nos reconfortar o máximo possível. Mas se está consciente do respeito à justiça, não intentará suprimi-las, na certeza de que as recebamos da vida por inevitável necessidade, ou seja, a lei de justiça, né? Da gente realmente, da lei de causa e efeito, da gente colher aquilo que planta. O espírito protetor não pode nos livrar disso, mas pode nos inspirar com seus conselhos a tomar um caminho melhor. E aí a gente carpir, né, vamos dizer assim, nós resgatarmos as nossas dívidas de uma forma melhor, de uma forma menos sofrida. Por exemplo, amando, nos dedicando ao bem. Não vai nos livrar de todos os efeitos, mas vai, com certeza, amenizar muita coisa quando a gente segue o caminho do bem, né? Que Jesus, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Mas, invariavelmente, temos a preferência pela revolta diante do sofrimento do que por um caminho melhor, por um fardo mais suave, né? Aí vai da escolha de cada um de nós, né? A Emmanuel compara aqui, né, a um amigo encarnado, que ele pode nos reconfortar, mas não pode nos livrar daquilo que é da lei, que é da justiça, né? Então, consolá-los nas suas aflições. Então, a quarta coisa, né? É isso. Compassivo irmão, dar-nos-á a coragem para vencer nos transes das rudes provas,
No entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco à maneira do professor que instrui o discípulo nas dificuldades do ensino, claro, sem furtar-lhes o mérito da lição. Então, o bom professor, o bom educador, não faz a lição pelo aluno, pelo discípulo, não. Orienta, ensina para que o aluno faça a prova sozinho e se dê bem pelos seus méritos. Então é assim que o espírito protetor age com a gente, ele nos inspira, mas cabe a nós a escolha, o livre-arbítrio de escolher o nosso caminho, né? Isso aí, com certeza, né? Isso aí não precisa nem... a gente pode estar triste, ele nos consola nas nossas aflições, sim, somos consolados, mas não pode nos livrar das provações que causam essas aflições, porque é uma experiência que temos a necessidade evolutiva de passar, né? É uma necessidade evolutiva, né? A gente trilhou esse caminho no passado, a gente tem que seguir até o fim. Podemos aliviar, né, adotando o bem como procedência, né? Mas nós seguimos as nossas provações. Então ele nos consola, pode aliviar o nosso sofrimento, mas o espírito amigo não pode nos livrar das nossas provações. Seria ótimo se pudesse, né? Uma maravilha, né? Então, porque há necessidade, né? Peraí. Isso, é isso? Então vai nos dar o conforto nas aflições, mas estar consciente a respeito da justiça. Não intentar suprimi-las na certeza de que recebemos da vida por inevitável necessidade. Por aí vai. Vamos lá. Compassivo irmão, dar-nos-á a coragem para vencer nos trânsitos das rudes provas. Quer dizer, ele não vai nos tirar das nossas provas rudes, mas vai nos inspirar coragem. Vai nos reconfortar nas quedas e vai nos inspirar coragem para ir em frente. No entanto, se realmente nos deseja a felicidade, e deseja, nosso protetor deseja sempre a nossa felicidade, isso aí não dá para você ter dúvida nenhuma a respeito disso, né? Então, compassivo irmão, dar-nos a coragem para vencer no trânsito das rudes provas. No entanto, se realmente nos deseja a felicidade, procederá conosco à maneira do professor que instrui o discípulo nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhes o mérito da lição, né? Eu acabei relendo, mas aqui eu reli agora com mais profundidade, né? Então a lição cabe a cada um de nós, ok? Então pronto. Vamos para o outro parágrafo. Longe de nos classificarmos por espíritos protetores, isso é Emmanuel falando aí, né? Nosso querido Emmanuel. Longe de nos classificarmos por espíritos protetores, de vez que somos simples e imperfeitos servidores de todos aqueles que ainda sofrem o esmeril das lutas humanas, compreendemos as dores e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção em nossas casas de fé, mas a clareza doutrinária recomenda que se proclame que o Evangelho não promete gratificações do mundo, e que o Espiritismo não anuncia vantagens materiais que no que concerne à ilusão. Olha o que Emmanuel está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele, né, que é um dos espírito protetor, né, foi o guia de Chico Xavier, né, mentor, mais do que espírito protetor, ele foi o mentor de Chico Xavier. Ele diz que ele, né, a classe, ainda não são espíritos elevados, assim, puros, mas que já alcançaram um certo grau de entendimento, por isso se fazem os nossos mentores e guias, né? Espíritos, né, que codificaram a codificação, Emmanuel e tal. André Luiz, que é um espírito muitas dificuldades, que ele é nosso lar, sabe, mas hoje nos traz ensinamentos, né, partindo até da própria experiência, experiências dolorosas que ele teve, né, hoje nos ajuda a não ter que passar pelas mesmas experiências, né, isso também é uma atitude amorosa, né. Então ele diz, né, que eles não se classificam de espíritos protetores, né, mas porque são simples, ainda estão na imperfeição, né, mas ele vê que as pessoas sofrem, que pedem, né, clamam, né,
porque às vezes estão sofrimentos terríveis, gente que passa fome, passa necessidades, vê os filhos sofrendo, são série de sofrimentos que a gente tem no mundo, né? Invariavelmente, né? E que ele fala que sim, o socorro espiritual tem, mas que não esperem do evangelho vantagens materiais, porque às vezes a pessoa procura a religiosidade, gente, para conseguir vantagens materiais. Infelizmente, a gente não é certo dentro do meio espírita criticar outras religiões, mas tem algumas religiões, não todas, tem muitas religiões dignas aí, claro, religiões evangélicas muito dignas, pastores evangélicos muito dignos, graças a Deus. Mas tem outros que não, que as pessoas vão frequentar a instituição, a igreja, procurando vantagens materiais e fazem disso uma propaganda, né? Não tem problema, gente, querer vantagens materiais, desde que se consiga com um trabalho honesto. Não é errado. Mas procurar o ensinamento evangélico, o ensinamento espírita, não é para vantagens materiais. São para crescimentos espirituais. Então, o que Emmanuel está esclarecendo é que não adianta ir, por exemplo, para a instituição espírita querendo vantagens materiais, né? Que vai lá para a pessoa se reequilibrar espiritualmente e aprender espiritismo, né? Aprender sobre a sua realidade espiritual e a realidade espiritual. Óbvio, muitas vezes acontece, é natural, uma pessoa se reequilibra, né? E de repente as portas se abrem, a pessoa cresce materialmente, consegue bons empregos, estuda, cresce. Normal, é por consequência, né? Acontece, quando a gente está equilibrado espiritualmente, é mais fácil ou menos difícil conseguir, né, aurir as questões materiais, as nossas necessidades materiais. É mais fácil ou menos difícil, né? Vamos dizer assim, tem gente que é consciente espiritualmente, mas passa por necessidades materiais muito severas, que são as provações de cada um. Mas veja que passa com mais equilíbrio essas necessidades, porque sabe que o espírito imortal está acima das questões materiais, sabe que aquilo é uma coisa que ele plantou lá no passado, que ele está colhendo, e sabe que aquilo vai passar, que as bênçãos que vai vir depois desse sofrimento são mais numerosas do que as dores, que é uma promessa que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem do Espírito amigo, né? Então tem essa consciência, não que não sofra, não que não chore, mas não se desespera, né? Que esse é o problema. Mas sabe-se que você estando bem equilibrado, é mais fácil até você conseguir suas necessidades materiais. Mas o que Emmanuel está chamando aqui, tem gente que vai procurar as lides espíritas para vantagens materiais, né? Hoje até que não se vai mais não, eu já não vejo muito, né? Eu acho que essa lição uma grande parte já aprendeu, né? Porque o espiritismo, e que é o cristianismo redivivo, né? O cristianismo primitivo, é o consolador, oferece sim riquezas espirituais, né, para a gente, riquezas espirituais para a nossa vida, e que se as riquezas materiais virão como consequência, né, do nosso bom desempenho, da nossa boa atitude, né? Mas é isso. Então ele é assim, né? Que ele fala que eles se confragem, claro, não ficam indiferentes às dores materiais das pessoas, né? Ele fala, só aquele que ainda sofre o esmeril das lutas humanas. Compreendemos as dores, claro, eles não são incompreensíveis, e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção. Eles compreendem e ajudam sim como podem, claro. Mas a clareza doutrinária recomenda que se proclame que o Evangelho não promete gratificações do mundo e que o Espiritismo não anuncia vantagens materiais no que concerne à ilusão, né? Então é isso. É só isso. Ou tudo isso, né? Outro parágrafo. Aqui. Nós todos, espíritos vinculados ainda à Terra, não só os encarnados, mas os desencarnados que ainda estão vinculados à Terra, né? Nós todos, espíritos vinculados ainda à Terra, estamos evoluindo e resgatando, aprendendo e edificando, no burilamento da lama. Burilamento da lama é ótimo, né? Quer dizer, nós estamos saindo lá da espiritualidade inferior e aprendendo, edificando, para
elevar-nos na espiritualidade superior, né? Pelo menos é o que se não estamos, é o que deveríamos estar fazendo, né? Estendamos mãos fraternas, amparando-os mutuamente. Isso com certeza. Então, assim, a caridade, quando você exerce a caridade, você ampara alguém, pode ter certeza que quando você precisar, alguém também vai te amparar, né? Às vezes, quando o amparo material falta, é porque realmente a prova rude é necessária que se faça naquele momento. Mas no momento em que não necessite mais que você passe provas tão rudes, o amparo vem, né? É uma coisa muito fácil de falar, eu entendo, gente, mas viver realmente é difícil, né? E todos nós vivemos de alguma forma, né, alguns sofrimentos, né? Mas assim, a ajuda mútua, por isso então é necessário. Eu tenho uma necessidade, outra pessoa tem outra, eu posso auxiliar ela naquela necessidade, ela pode me auxiliar a mim na minha necessidade. Não é que a gente vai praticar o bem esperando essa troca, não, a gente pratica o bem de forma desprendida. Mas é natural que cada um de nós, né, formamos um grupo de pessoas conscientes e algo evangelizadas, que nos ajudemos mutuamente. Então, Emmanuel exorta-nos a isso, né? Estendamos mãos fraternas, amparando-nos mutuamente. Mutuamente é ótimo, né? E por fim, o último parágrafo. Reconheçamos, porém, que o progresso reclama esforço. A lei do progresso, lá está no Livro dos Espíritos, né? Fala que o progresso reclama esforço. Tanto o progresso individual quanto o progresso, né, social, planetário, né? Reconheçamos, porém, que o progresso reclama esforço. Quitação pede ajuste, ou reajuste. Ajuste não, reajuste. Quitação pede reajuste. Estudo exige atenção, claro, senão você não entende nada. E trabalho roga suor. Então fica aí, né? Progresso reclama esforço, quitação, nós quitarmos os nossos débitos perante as leis divinas, pede que a gente se reajuste, né, às leis divinas. O estudo exige que a gente tenha atenção naquilo que a gente quer aprender, que a gente necessita aprender. E o trabalho requer suor, quer dizer, requer esforço, né? Requer que a gente ponha mãos à obra, né, para que o trabalho seja feito, seja realizado. Então, assim, encerramos mais um capítulo aqui do livro Opinião Espírita, mais uma opinião espírita, dessa vez aqui com Emmanuel, né? Não fiquem só aqui com as minhas colocações, né? Vá lá no Livro dos Espíritos, leia a questão, leia o capítulo do Livro dos Espíritos, né? Leia também aqui o capítulo do livro Opinião Espírita. Quem não tem o livro físico, tem na internet, é só lançar no Google e fazer a leitura, criar a sua própria opinião, mas de preferência baseado nos princípios espíritas, né? Como Emmanuel fez aqui, né? Então assim chegamos ao final de mais uma lição. Quem gostou aí dá uma curtida, né? Quem não se inscreveu, está chegando agora, se inscreve no canal, que tem bastante vídeos bacanas aqui no Raciocínios Espíritas, e compartilhe quem gostou, quem achar que vai ser útil para alguém, né, esse estudo, essas colocações. Ok, gente? E siga o Raciocínios Espírita nas mídias, né? Eu sempre falo, né? Porque Flávio não fala, eu falo, né? Tem para ficar mais conectado, além de seguir aqui no canal do YouTube, ficar mais conectado ainda, né? Se quem tiver conta no Instagram, segue o Raciocínios Espírita no Instagram, também tem no Facebook e tem também o Raciocínios Espíritas no Twitter, né? Para quem tem conta no Twitter, ok? Então a todos aí um forte abraço, até o próximo Opinião Espírita, até o próximo vídeo, né? Fiquem com Deus.